Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Hoje eu quero falar de um texto muito conhecido entre sociólogos e pessoas de áreas específicas da sociologia, mas não necessariamente do público geral, né? É uma pessoa que na verdade é um dos clássicos da sociologia, foi inclusive contemporânea do Weber, tomava café e jantava na casa do Weber, na verdade, eles eram tipo amigos e tal, que é o George Simmel, né? Nascido em 1858 e morreu em 1918. Ele não é muito popular por aqui pelo Brasil por vários motivos, mas ele tem uma influência muito grande na sociologia americana e parte da sociologia europeia, e através dessa influência indireta a gente consegue sentir certas coisas da obra dele até por aqui, até hoje. Esse, porém, não é um vídeo sobre os conceitos mais fundamentais de Simmel, tipo associação e não sei o que. Isso é um outro vídeo que eu vou linkar aqui em cima, vou deixar aqui o link na descrição também, link aqui assim. E vai ser específico só disso, porque o Simmel é um cara que merece explicar direitinho. O que na verdade eu quero fazer é pegar este livro aqui, que eu já falei dele no outro vídeo, o Sociologia Essencial, que é uma coletânea de textos dos clássicos, de Durkheim, Marx e Weber. Também tem textos do Simmel aqui. E eu quero falar de um dos textos dele, que é o Grandes Cidades e a Vida do Espírito. Não vai dar para vocês verem, porque a luz está estourando no livro. Mas é um dos dois ensaios do Simmel, ó, tá vendo? Falando de Weber. Do Simmel, que está aqui neste livro. Simmel é um cara curioso. Ele era professor universitário, ele dava aulas na universidade, mas ele nunca conseguiu galgar os passos da carreira universitária, certo? Oi galera, Robson Lima da mesa de edição aqui, o Robson Lima do futuro, dizendo pra vocês que ignorem a parte que o Simmel não teve carreira acadêmica, porque logo no fim da vida, uns 2 ou 4 anos antes de morrer, ele foi efetivado professor universitário, mas antes disso ele era Privatdozent, que é uma ocupação dentro da academia alemã, que é o seguinte: você dá as suas aulas, mas você não recebe do Estado alemão para isso, entendeu? Você não recebe salário da universidade para isso, mas você dá aula lá. É como se fosse ele tivesse passado a vida toda num estágio não remunerado, vamos dizer assim. E por isso que eu falo a coisa de, olha, ele fez também outras coisas, porque ele realmente teve que viver de outras coisas, entendeu? Nesse sentido, ele sempre foi um outsider, nesse sentido, ele sempre teve essa coisa meio marginal na academia. Nunca teve o sucesso acadêmico de um Weber, embora, como vocês vão ver aqui no vídeo, a obra dele seja tão rica quanto a do Weber, né? Voltando pro vídeo original. Valeu, galera. Então ele sempre fez outras coisas além de simplesmente ser acadêmico na vida. Ele escrevia para jornais, ele resenhava peças de teatro e um monte de coisas assim. E o que é muito bom se você já fez o que eu te recomendei no vídeo sobre este livro e comprou este livro virtualmente, versão e-book ou não. Relembrando todo mundo que existe um link na descrição deste vídeo, do vídeo sobre o livro e outros vídeos no futuro e no passado, que permite que você compre o livro via Amazon e ajude o canal. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! O que eu quero fazer aqui nesse vídeo é muito simples, na verdade, é dar uma espécie de, olha, resumo do texto é isso aqui, e falar um pouquinho de certas consequências desse texto para a sociologia urbana e da forma como a gente, sociólogos e sociólogas e sociólogos, vemos a cidade, o fenômeno urbano, as coisas que acontecem na cidade, de modo geral. A coisa mais importante para a gente pensar nesse texto aqui é que existe uma oposição entre a vida na metrópole e a vida no campo, né? A vida na metrópole é, por Simmel, identificada como a modernidade como aquele M maiúsculo, né? Aquele ideal de progresso, de velocidade, de futuro, isso é bom, e o que é antigo, o que é arcaico, o que é clássico é ruim. É essa ideia que vocês talvez tenham mais em mente nas aulas de história contemporânea, né? Aquela parte do pré-guerra mundial, do que necessariamente de sociologia, né? Mas é o que eu vivo dizendo, você tem que ter minimamente uma noção de história e geografia para poder entender essas coisas direitinho. Essa oposição entre vida de metrópole e vida de campo é muito presente no texto inteiro. Essa, vamos dizer, é a chave que abre todas essas portas. Porque o que o Simmel quer dizer aqui é o seguinte: gente, a vida aqui nessa Berlim que está toda hora mudando, toda hora crescendo um prédio novo, mudando uma rua, mais carros, mais gente, mais favelas e mais coisas que não estavam aqui antes quando eu nasci, mas agora que eu estou aqui com 20 e poucos anos vendo que está tudo mudado,
Ele era de Berlim, nasceu em Berlim, num cruzamento muito movimentado, inclusive, da cidade. Na verdade, o que o Zimmer está querendo colocar é o seguinte: olha, gente, essa cidade é assim diferente, tá? E existe um motivo para que isso é diferente. Não somente um motivo puramente econômico, mas eu estou mais interessado, Zimmer dizendo, vamos dizer assim, nas consequências psicológicas, nas consequências e nas relações das pessoas na cidade. Por que as relações com as pessoas parece que são mais fugazes? Parece que a gente não se conhece muito bem na cidade, né? Você pode, eu posso ser eu mesmo, mas você só pode ser você mesmo na cidade porque ninguém te conhece. A cidade, portanto, é um lugar onde os laços de parentesco são enfraquecidos, as relações interpessoais são mais segmentadas. Você fala com os colegas de trabalho, estão aqui, os colegas de igreja estão aqui, o cara que a gente sempre vai lá almoçar no mesmo lugar todo dia, aqui. E é tudo segmentadinho, bonitinho. Mas em compensação, a interdependência entre as pessoas aumenta, justamente porque você não se basta sozinho, você precisa dessas relações, você precisa ir lá comer essa comida todo dia, porque você não tem tempo de pegar uma condução de 2 horas para voltar para sua casa para você comer, porque você precisa voltar para o trabalho. Então você precisa dessa relação, você precisa, ainda que ela seja uma relação fugaz, ainda que ela seja uma relação tênue, você precisa dela. Mas e como é que a gente consegue reconciliar a questão de eu sou interdependente das pessoas que estão ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu sou a minha própria pessoa, eu me basto, eu sou eu, certo? Eu me expresso da forma que eu quero, morando na cidade, morando na metrópole. Se eu for para São Paulo, eu vou conseguir me vestir do jeito que eu quiser, eu vou conseguir ficar com quem eu quiser, não vai ter ninguém para me julgar. Como é que eu reconcilio isso com a ideia da solidariedade orgânica, vamos dizer assim, do Durkheim? O que o Zimmer diz aqui nesse texto aqui, é que a cidade, ela é um ambiente onde acontece muita coisa, tem muito som, muito barulho, muita gente, certo? E aí, como uma forma de defesa, o citadino, a pessoa que mora nessa metrópole, ela vai adquirir, ou então que tem que ficar indo lá o tempo todo, né? Ela vai adquirir algo que ele chama de esse caráter blasé, certo? É uma coisa de meio que não se importar, aspas, com o que está acontecendo, né? Vamos dizer aquela coisa de tem um cara do outro lado da rua gritando com outro cara, eu acho que ele mora na rua, tô nem aí. Você bota o fone de ouvido, você aumenta a música, você bota a mão no bolso e vai indo embora. Você não liga porque está acontecendo muito ao seu redor, entendeu? Contanto que ninguém adentre no teu espaço pessoal, né? Que ninguém te dê um encontrão, ninguém chegue muito perto de você e meu Deus, será que essa pessoa vai me roubar? Será que essa pessoa vai fazer alguma coisa de errado comigo? A não ser que isso não aconteça, as pessoas estão lá e você está aqui. Isso é o caráter blasé. O caráter blasé, ele é um mecanismo de defesa contra essa montanha de estímulo visual e tudo que tem na cidade, certo? Porque afinal de contas a cidade é um lugar muito dinâmico. Então, a tua personalidade enquanto pessoa que vive na cidade, ela vai se acomodar a essas, vamos dizer, forças ambientais da cidade. A cidade é um lugar muito barulhento, a cidade é um lugar muito movimentado, é um lugar onde tem muita gente e onde as relações são muito fugazes e sempre mediadas pela questão monetária, pelo dinheiro, pela moeda, certo? Quando o Zimmer fala em dinheiro, ele está falando em literalmente dinheiro físico, tá? Não é que nem quando Marx fala em dinheiro, que às vezes é o dinheiro físico e às vezes é uma abstração sobre o dinheiro, capital, não sei o que. Não. Não é uma análise econômica neste momento que o Zimmer está fazendo aqui. Ele está querendo dizer das relações sociais que se constroem no ato de dar e receber moedas, valores monetários, entendeu? É disso que ele está falando. Essa antipatia do blasé, do caráter blasé, é um tipo especificamente urbano de socialização, tá? De novo, não é uma questão, como o próprio Zimmer nos avisa no fim desse texto, não é uma questão de moral, entendeu? De dizer que está certo ou está errado. É uma questão de analisar o que é o blasé e como isso se manifesta, entendeu? É um tipo especificamente urbano de socialização, pois é tanto uma defesa do indivíduo em frente a essas montanhas de estímulo nervoso,
certo? E eu estou usando os termos do texto esse tempo todo, falando de estímulo nervoso e coisas assim, tanto porque eu quero ficar fiel aqui ao que foi escrito, quanto porque eu quero frisar para vocês que o Zimmel está falando de uma coisa biológica, certo? Ele está literalmente falando que as cidades são lugares onde, para usar agora um termo mais contemporâneo, as cidades são infernos sensoriais. Muitos sons, muitos barulhos, muitas coisas acontecendo. E o cérebro meio que se amortece de certas coisas para poder viver ali. E esse, vamos dizer, amortecimento dos sentidos tem consequências também, mas no nosso trato uns com os outros, pois a nossa própria psique se modifica para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, além desse caráter de defesa, o Blasé tem, meio que terminando a nossa situação aqui, essa questão do dinheiro enquanto meio de relação, certo? Então o Blasé é tanto a defesa quanto o resultado e reconstruído por nossas relações fugazes via dinheiro, nossas relações que consideram o cálculo mais do que os afetos, mais do que os sentimentos das pessoas. E é aqui que é uma coisa interessante, porque a sociologia urbana, ela meio que nasce dessa crítica a esse texto do Zimmel. Especificamente nessas questões de, ok, se a cidade é todo este inferno sensorial e esse poço de relações super fugazes e que ninguém se importa com ninguém, como é que a gente vai explicar, por exemplo, aqueles pequenos bairros interétnicos que tem, por exemplo, em cidades norte-americanas, né? Que existe o bairro dos negros, o bairro disso, o bairro dos, sabe? Tipo, cada nacionalidade tem seu lugarzinho na cidade. A gente vê muito isso em filme e é muito assim que se processou a urbanização lá nessas grandes metrópoles americanas, por vários motivos. Mas como é que a gente explica que dentro desses lugares ali existem redes de sociabilidade que são muito semelhantes ao que o Zimmel está colocando no tipo ideal rural, né? Na questão da comunidade mesmo. Então, como é que a gente explica isso? A escola de Chicago, que na sociologia é uma coisa, na economia é outra, na criminologia é outra, a gente precisa ter isso em mente, tá? Avisando os 3 ANCAPs lá atrás que a escola de Chicago aqui não é a escola de Chicago que vocês conhecem, é a escola de Chicago da sociologia, que tem como um fato de serem todas em Chicago, mas é outras coisas, tá? A escola de Chicago que começa nos anos 20, já 1920, que é o que diretamente influencia a sociologia brasileira, tá? Diretamente, as pessoas que estudaram em Chicago vieram para cá para o Brasil, fundaram escolas em São Paulo. A USP existe por causa desse tipo de coisa, entendeu? Então tem uma influência direta aí. E a escola de Chicago tinha essa vibe de intervir nas coisas, de entender o problema urbano, tipo, mandando gente lá nos bairros, conversando com as pessoas, fazendo levantamento de tudo e tentando armar soluções que funcionassem em vários níveis, níveis burocráticos, níveis legais, níveis de intervenção urbana. A ideia dos caras era essa mesmo, sabe? Então, e é aqui que a gente fez toda a volta de como um alemão lá na Europa do século XIX, comecinho do XX, veio parar aqui nas questões de concurso de polícia civil do ano retrasado do Paraná. Coisa de sociologia, coisas da vida. Bom, gente, esse foi um pequeno resumo, né, de leitura do texto. Na verdade, gente, eu falo resumo de leitura, mas o texto em si não tem nem 20 páginas. Então dá para vocês lerem o texto todo e voltarem aqui no vídeo e meio que fazerem as próprias conexões de vocês, o que eu estimulo vocês a fazerem aqui nos comentários, lá na página do facebook.com/sociovlogbr, ou se vocês me acharem no Twitter também, tem links aqui embaixo. Então eu estou aqui convocando vocês para a gente pensar nessas questões urbanas, né? Como é que funcionam as coisas aí onde você mora? É mais tranquilo? É muito violento? Como é que as pessoas lidam com essas questões da violência? Os moradores daí meio que se mobilizam para exigir as coisas das autoridades ou meio que a galera já largou de mão porque não vai funcionar mesmo? Esse tipo de coisa é interessante pra gente pensar a sociologia urbana, que é um assunto que eu gosto pra caramba, que eu quero começar a trazer mais pra cá pro canal, essas coisas mais especificamente da sociologia específica, e não simplesmente ficar falando da história do fulano, da história do Beltrano, que é legal, eu acho legal fazer, eu gosto,
Mas existem outras coisas, né, gente? Vamos ser bem sinceros. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho curtinho. Não se esqueçam de dar o like, de dar o joinha. Se você não se inscreveu, se inscreva e aperte no sininho, porque muita gente não recebe meus vídeos por alguma questão qualquer, não sei, YouTube é estranho. E até a próxima, galera. Robson Lima, desligando. Falou, valeu, tchau, tchau.